Bom dia, meu nome é Karine, sou médica da neurologia infantil, sou responsável pelo ambulatório de doença neurometabólica e pelos casos neuropediátricos do pronto-socorro. A minha aula de hoje é cefaleias na infância. A cefaleia na infância, ela é a quinta doença crônica mais prevalente na infância e ela cursa com uma morbidade, um impacto social na vida da criança, que é comparável com câncer e artrite reumatoide juvenil. Aos 15 anos, cerca de 75% das crianças já terão apresentado pelo menos um episódio de cefaleia na vida, e a média de migrânia varia entre 3 a 10% no pré-púbere e chega até 28% nos adolescentes. Após a puberdade, o sexo feminino apresenta maior prevalência, pois os estrogênios podem aumentar a estabilidade dos nossos receptores trigeminais. O impacto negativo sobre a vida da criança se reflete tanto no campo social, quanto no familiar, quanto no escolar, por faltas pedagógicas, faltas escolares e déficits pedagógicos. Apesar do primeiro capítulo sobre cefaleia ter sido escrito na infância no século XIX, até hoje é uma doença subdiagnosticada, subtratada e, consequentemente, se você não trata direito, tem uma morbidade maior para os pacientes. A avaliação das crianças se baseia num tripé: a anamnese detalhada, o exame físico completo com otoscopia e medida de PA e o exame neurológico completo que inclui sinais de irritação meníngea e fundo de olho. Você precisa caracterizar bem essa dor, o tempo de evolução, a característica da dor, o horário preferencial que ela ocorre, a duração, a localização, fatores desencadeantes e modificação da característica da dor. Não só para diferenciar uma cefaleia primária de uma secundária, como também para adequar o tratamento dessa cefaleia. Sempre perguntar primeiro diretamente para a criança e não para os pais. Tentar inferir se há fonofotofobia através do comportamento, se o barulho do irmão mais novo incomoda, se prefere diminuir a televisão, se prefere deitar no quarto escuro. Atenção para a gente não questionar muito e acabar ouvindo o que a gente quer ouvir e não a realidade dessa dor crônica. Aqui são dois pacientes, com idades parecidas, semelhantes, do mesmo sexo, mas que têm um padrão de dor de cabeça diferentes. Um tem uma dor há 20 dias, ela é máxima occipital, com duração de 2 a 3 horas, acompanhada de vômito, foi despertado pela dor no meio da noite, ela é desencadeada pela atividade física, que é jogar bola, não tem história familiar de migrânia, o exame físico está prostrado, tem uma rigidez nuca terminal, com sinal de Kernig positivo. Do outro lado é uma cefaleia crônica, já de início há 3 anos, com uma localização bifrontal, tem náusea, inapetência e, mais raramente, vômito. Piora, mas não é desencadeado pela atividade física. E tem um fator desencadeante com um jejum prolongado. A mãe e a avó têm dores de cabeça frequentes. E o exame físico e o exame neurológico com fundo de olho é normal. Uma cefaleia secundária, no primeira descrição. E uma cefaleia primária, tipo migrânia, na segunda descrição. Mas, às vezes, essa descrição é mais difícil de ser colhida, principalmente no ambiente de pronto-socorro. Aqui, só para lembrar os sinais meníngeos, o Brudzinski e o Kernig, e lembrar de não deixar de fazer a oftalmoscopia para ver direitinho esse disco óptico para identificar um edema de papila. Aqui, papila borrada, sem pulso venoso, com má definição dos seus bordos, isso é um papiledema. Mas quando sempre fica aquela dor no coração, tanto da família quanto do médico, quando a gente começa a acompanhar o paciente e quer diferenciar entre uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária. Esse guia é um guia de cuidados primários para detecção de tumor, suspeita de tumor em pacientes com cefaleia, com dor de cabeça. Então, eles tentaram dividir esse paper britânico, que tem opiniões de experts, revisões sistemáticas, e eles dividem em red flags, aqueles sinais vermelhos que cursam com a probabilidade de um tumor subjacente superior a 1%. Isso quer dizer que necessita de uma investigação urgente,
porque a população geral tem uma chance de tumor de 0,01%, então 1% é uma chance alta. Então, você deve fazer um red flag para a neuroimagem, que significa fazer uma neuroimagem. Se você houver papiledema, se tiver o paciente, uma alteração do nível de consciência, de memória, confusão ou coordenação, e aí uma marcha com ataxia é muito sugestiva, crises epiléticas, cefaleia em salva, desde que ela seja um início recente, porque tem que testar procurar tumor de fossa pituitária, não é tão urgente, mas precisa ser feita. A dor de cabeça com histórico de câncer em outro lugar, isso principalmente em adulta, né, que pode fazer metástase cerebral, mama e pulmão, e uma dor de cabeça com achados anormais no exame neurológico ou outros sintomas neurológicos, embora a base de evidência sugerida seja laranja, esse paper considerou importante realizar neuroimagem. Orange flags, aquele que tem uma probabilidade de um tumor subjacente entre 0,1% e 1%. Então, uma monitorização cuidadosa, mas há uma pouca probabilidade de ter um tumor aí associado. Então, nova cefaleia, de início recente, com padrão que não emergiu após 8 semanas de apresentação. Depois de 2 meses, você não conseguiu definir, é uma migrânia, uma cefaleia tensional, você não, pela International Headache Society, você não conseguiu dar um padrão dessa cefaleia. Então, essa seria considerado orange flag para a imagem. A dor de cabeça agravada pelo esforço, manobra de Valsalva, e dores de cabeça associadas a vômito. Em crianças, só 18% das migrânias são associadas a vômito, não é tão comum. Yellow flag, em que a possibilidade de um tumor subjacente é inferior a 0,1%, mas acima da taxa populacional, que é de 0,01%. Então, requer um tratamento adequado, mas não precisa ser um acompanhamento com um médico especialista. Então, fazer um diagnóstico de migrânia ou cefaleia do tipo tensional, perda de memória considerado aí nesse yellow flag e mudança de personalidade. O NICE é o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Assistência, é um órgão público não governamental do Departamento de Saúde da Inglaterra, que publica diretrizes. É uma diretriz que tem associado aí pessoas, não é só o médico e especialistas. Existem também, nesse conjunto de pessoas que fazem essas diretrizes, pessoas que são pacientes ou cuidadores. Pelo menos 2 em cada diretriz que o NICE faz. E ele faz diretriz para tudo, hipertensão arterial, AVC, inclusive cefaleia. Então, é um trabalho mais amplo. Ele faz ele percebe, foi botado como diretriz, necessidade de maior investigação ou encaminhamento para um serviço especializado, se tiver um agravamento da dor de cabeça com febre, o início súbito, que tem uma intensidade máxima muito rápida, de 5 minutos, um déficit neurológico de início recente, uma disfunção cognitiva ou mudança de personalidade de início recente, um nível de consciência prejudicado, TCE nos últimos 3 meses, manobra de Valsalva, espirro ou exercício desencadeando a dor, uma dor que muda com a postura de cabeça, uma dor de cabeça ortostática, uma mudança substancial na característica da dor, uma mudança do padrão da dor. Início recente de dor de cabeça em qualquer grupo de alto risco, que é uma coisa que eu deixei aqui, essa é a diretriz de início, porque, na verdade, síndrome neurocutânea, as neurofacomatoses, as neurofibromatoses, na verdade, é um critério para você fazer neuroimagem, se essa dor de cabeça tiver início recente. Uso de anticoagulante e de doenças ou drogas imunossupressoras. Eu achei interessante essa ressalva para a população de alto risco. Então, segundo a Academia Americana de Neurologia, esse paper é um pouco antigo, é de 2002, mas ele já foi revisado e ratificado em 2016. Ele aconselha neuroimagem. Então, nível B de evidência. Não é recomendado o estudo de neuroimagem de rotina em crianças com cefaleia que seja recorrente e exame neurológico normal. Nível B também. Neuroimagem deve ser considerada com exame neurológico alterado, sinal focal, sinal de hipertensão intracraniana e alteração do nível de consciência, ou se coexistir crises epiléticas. Nível B também, neuroimagem deve ser considerada em criança cuja anamnese evidenciou início recente de cefaleia severa, mudança no padrão da dor ou características associadas que sugerem disfunção neurológica. Recomendações da Academia Americana de Neurologia para tomografia: trauma agudo, hemorragia subaracnoide, ressonância
seja contraindicada. Quando fazer uma angiorressonância? Se tem pelo menos 2 parentes de primeiro grau com história familiar de aneurisma, dores de cabeça de natureza continuamente ipsilateral ou progressiva, que não muda de lado a dor de cabeça. Injetar contraste, sempre com o exame neurológico anormal, se dores de cabeça posicionais, exacerbada por esforço ou valsalva, em salva ou tipo nevrálgica com início recente, história conhecida de doenças imunossupressoras, doenças infecciosas, e é contraindicado a gadolínio quando está grávida. Tudo que tem muito paper e muita discussão, principalmente em criança, é porque é difícil você ter um parâmetro tão definido. Então, existem vários parâmetros que você pode se basear para definir sua neuroimagem. Aqui é um caso de uma criança que tem queixa cefaleia, mas com queixa visual, ou com amaurose fugaz ou diplopia. O exame físico, você pode fazer um fundo de olho, você vê o papiledema, e sempre fazer o IMC, porque a hipertensão intracraniana idiopática, normalmente as crianças são obesas. Então, o IMC faz parte aí da sua exame físico para avaliação de cefaleia. Então, faz a ressonância, se alterada, obviamente vai para um tratamento específico, uma trombose venosa central, um processo inflamatório, um tumor, vai para um tratamento específico. Colhe o líquor, se esse líquor vai para a celularidade bioquímica e para a pressão de abertura. Se essa pressão de abertura vem elevada, pode ser a hipótese diagnóstica é uma hipertensão intracraniana idiopática. Se tiver sintoma visual grave, você faz funções de alívio, e pode repetir essa função, sempre monitorar essa compressão do nervo óptico pelo edema, para evitar perdas visuais, às vezes tem que fazer uma derivação, uma fenestração do nervo óptico, e introduzir a cetazolamida, se efeito colateral ou manutenção da cefaleia, a gente progride para topiramato e furosemida, sabendo de todos os efeitos hidroeletrolíticos do topiramato principalmente cognitivo e da furosemida principalmente hidroeletrolítico. Aqui, então, a gente tem uma cefaleia secundária também, além da hipertensão intracraniana idiopática. Essa é uma cefaleia no sexo feminino, em que a menina ia para a festinha infantil, pulava na cama elástica, e ao pular na cama elástica ela tinha vômitos e muita dor de cabeça, e é um Chiari tipo 1, que é visto aqui no corte sagital. Outro tipo de cefaleia secundária é a cefaleia sinusal, que é o diagnóstico errôneo mais frequente dado ao paciente com migrânia. Cefaleia primária. Então, tenha cuidado quando você fizer esse diagnóstico. Porque imagens, como a primeira, a segunda imagem, em que você tem um espessamento de seio, mas não tem uma clínica, não significa que a sua cefaleia seja secundária a uma sinusite. Então, a International Headache Society reconhece a sinusite aguda como etiologia de cefaleia, se necessário, um conjunto de sinais e sintomas agudos, febre, secreção nasal prurulenta, aquela que a criança tosse, sai a secreção pela retrofaringe, e aí você tem aquele desencadear de tosse noturna, se tiver febre, obviamente, e ter muito cuidado, porque o diagnóstico equivocado de sinusite causa um tratamento desnecessário com antibiótico terapia recorrente, exames desnecessários e, pior que isso, evita um tratamento específico para migrânia que provavelmente vai trazer o alívio da dor e devolver a vida funcional desse paciente. E também, se você pedir neuroimagem para todo mundo, aqui é uma cefaleia primária, mas que se você pedir aleatoriamente, sem exame neurológico alterado, sem preencher nenhum critério de red flag, sem saber o que está pedindo, tenha cuidado quando interpretar. Se histoaracnoide não dá dor de cabeça, assim como a anomalia do desenvolvimento venoso, é uma variante da normalidade, também não cursa com migrânia. As cefaleias primárias, agora falando das primárias, deixando as secundárias de lado, a International Headache Society classificou ela, sendo cefalálgia em 2018. A classificação é extensa, existe um livrinho que você pode baixar na internet, pegando esse volume do cefalálgia, e eu não vou, obviamente, falar de todas as cefaleias primárias. Aqui eu vou tentar me ater às que são principalmente de início na infância, e que você não vai ter tanto contato quanto passa no ambulatório da cefaleia de adulto. As síndromes periódicas da infância antes eram chamadas de equivalentes de migrânia. São síndromes clínicas em que você vai ter progredir, diferencia de acordo com que a idade vai progredindo, mas um final dela é que tem uma história familiar positiva para migrânia, e habitualmente essas crianças têm uma grande probabilidade de desenvolver migrânia quando mais velhas, na adolescência.
Então, por ordem crescente de idade, a primeira para a gente, que é esse equivalente de migrânia, que agora é classificado pela International Headache Society como síndromes periódicas, porque ela tem um padrão periódico, elas acontecem e vão embora em criança totalmente normal, com exame neurológico intercrítico normal, desenvolvimento neuropsicomotor normal. Isso é o que elas têm de comum. Então, o torcicolo paroxístico benigno inicia no primeiro ano de vida. Ele inclina a cabeça para um lado, depois para o outro lado, pode ter uma ligeira rotação, dura minutos, pode durar após minutos a dias, pode durar a média de 4 horas até 4 dias de torcicolo. Mas a criança pode ter uma irritabilidade associada, pelo menos um dos 5 sintomas ou sinais associados. A irritabilidade normalmente é o mais comum, uma palidez, às vezes um mal-estar mal definido, pode ter vômito, mas não é tão comum, pode até ter uma ataxia também, mas também não é tão comum. O exame neurológico intercrítico é normal e, obviamente, nos primeiros episódios você vai fazer uma imagem para descartar uma alteração de transição cérvico-medular e também para descartar tumor de fossa posterior, mas mais para frente esse padrão é muito individualizado, mas muito repetitivo em cada criança. Então, fica bem claro que é um torcicolo paroxístico benigno e que o tratamento, se necessário, se faz com drogas que vão tratar a cefaleia. Propanolol, flunaricina, drogas antimigranosas. Desculpa. A vertigem paroxística benigna da infância, pelo menos 5 ataques, de B a D. A vertigem ocorrendo sem aviso, máximo e início, resolução espontânea entre minutos a hora, sem perda de consciência. O pico aí é um pouco mais para frente, entre 2 e 4 anos. Então, ela tem pelo menos um dos 5 sintomas associados aos sinais. Nistagmo, ataxia, vômito, palidez ou uma sensação de medo. Tem o exame intercrítico, o exame neurológico é normal e precisa passar por uma avaliação otorrinolaringológica para ver a audiometria e funções vestibulares, que entre os ataques também são normais. Então, uma sensação de vertigem e essa pode ter um nistagmo e uma ataxia. A síndrome do vômito cíclico, a idade também é um pouquinho mais para frente, aí, por volta dos 5 anos de idade até os 10, pelo menos 5 ataques de náusea e vômitos, mas eles são estereotipados. Cada indivíduo, para cada indivíduo, e recorrente com periodicidade para cada indivíduo também mais ou menos previsível. Então, de tempos em tempos, ele vai ter esse episódio. São todos os seguintes abaixo. Náusea e vômitos ocorre pelo menos 4 vezes por hora, então é muito proeminente. Dura de 1 hora até 10 dias esse período, e os ataques ocorrem com 1 semana de intervalo. Completa ausência de sintomas entre os ataques e, obviamente, depois vem para a gente, depois de uma vasta avaliação gastroenterológica, normalmente já fez endoscopia para ver gastrite, já fez protoparasitológico de fezes, e ninguém consegue definir aí de onde vem esse vômito, e o vômito começa a ficar mais estereotipado, e sempre o médico do dia seguinte é mais fácil fazer o diagnóstico, e é o equivalente de migrânia ou uma síndrome periódica da infância. Assim como a migrânia abdominal, também esse período aí, pico entre 5 anos de idade, entre 10 e 10 anos, entre 3 e 10 anos, 5 ataques de uma dor abdominal, cumprindo de B a D. A dor tem pelo menos 2 das 3 seguintes características: localização em linha média, periumbilical, uma dor mal definida, em peso, ou então uma dor que a criança não consegue dizer, apenas dói a barriga. A intensidade é importante, de moderada a severa, e pelo menos 2 dos 4 sintomas ou sinais associados. Ela fica anoréxica, nauseada, pode ter vômito e pode ter uma palidez. Os ataques duram entre 2 a 72 horas e não tem nenhum sintoma entre os ataques. E, obviamente, essa migrânia abdominal também já fez uma vasta avaliação gastroenterológica quando chega para a gente. Outro tipo de cefaleia primária que eu também vou me ater só para você, porque às vezes a gente tem alguns pacientes já na adolescência com hemicraniana paroxística, e a cefaleia hemicraniana paroxística, que é o segundo quadradinho aqui, ela é uma cefaleia autonômica trigeminal, que é a característica desse grupo, tem uma fisiopatologia semelhante, mas com duração, frequência e tratamento diferentes. As salvas, ela dura de 15 a 180 minutos, a frequência é de 1 a cada 2 dias, até 8 a 8 dias. O tratamento é com verapamil, que é um bloqueador de canal de cálcio, e o agudo com sumatriptano, normalmente é desencadeada por bebida alcoólica.
A hemicraniana paroxística, que tem uma idade um pouquinho mais precoce, a salva normalmente é de 20 anos para cima. Essa daqui não, começa um pouco na adolescência. A gente tem alguns pacientes no nosso ambulatório, por isso que resolvi comentar. Ela é uma cefaleia que dura de 2 a 30 minutos, é um pouco mais rápida normalmente do que as salvas, mais do que 5 episódios no dia, e o tratamento é com indometacina, e esse tratamento, ele é um critério. Se você melhora com indometacina, com o ciclo de indometacina, é uma migrânia, uma cefaleia paroxística, uma cefaleia hemicraniana paroxística. O SUNCT, ele é mais curtinho, muito rápido, pelo menos uma vez ao dia, e o tratamento é com lamotrigina e é desencadeado por estímulo diário trigeminal. Todos eles são ditas autonômicas trigeminais, porque tem sintomas autonômicos aí. Então, tem o edema palpebral, a ptose, a hiperemia de conjuntiva, o rubor facial, o lacrimejamento, a rinorreia, são sintomas que vêm acompanhando as cefaleias autonômicas trigeminais. Aqui só deixei os critérios diagnósticos da hemicrânia paroxística, pelo menos 20 crises de BAD, forte, unilateral, na localização orbitária, supraorbitária ou temporal, durando de 2 a 30 minutos, pelo menos um dos itens associados, hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento ipsilateral, congestão nasal ou rinorreia ipsilateral, edema palpebral ipsilateral, sudorese frontal e facial, que eu tinha esquecido de citar, também ipsilateral, semiptose, miose ipsilateral. As crises têm uma frequência superior a 5 por dia, em mais da metade do tempo, na maioria das vezes, ainda que períodos menores de frequência possam ocorrer. Elas são absolutamente responsivas à indometacina, isso é um critério que ajuda muito, e o quadro não é atribuído, obviamente, a nenhum outro transtorno. Falando agora da migrânia, que é o que a gente mais atende no nosso ambulatório, nos serviços terciários, o tipo de cefaleia primária mais comum encontrado na infância, pelo menos 5 crises preenchendo de BAD. A criança dura um pouco menos, pode ser de 2 a 48 horas, e o diferencial da cefaleia do adulto é que ela pode ter pelo menos 2 das seguintes características, mas a diferencial é que ela pode ser bilateral, não unilateral como no adulto, caráter pulsátil, intensidade moderada ou forte, exacerbada por atividade física. Pelo menos um dos seguintes critérios abaixo: náusea e ou vômito e fotoefonofobia. Mas esses podem ser inferidos pelo comportamento da criança, como já tinha dito antes. A com aura, a aura é um dos sintomas tem que ser um sintoma totalmente reversível. Pelo menos um dos sintomas de aura desenvolve-se gradualmente, aquela história de não ter o pico máximo muito rápido, aí por mais do que 5 minutos, e 2 ou mais sintomas ocorrem em sucessão. Nenhum sintoma dura mais do que 60. Se mais de um sintoma de aura, obviamente, a duração é aceita proporcional ao número de sintomas de aura. E a dor de cabeça segue a aura com intervalo livre menor que 60 minutos. A dor de cabeça vir antes, ser simultânea, mas o intervalo livre entre a aura e a dor de cabeça tem que ser menor que 60 minutos. Pelo menos uma das características seguintes, para ter uma aura típica: perturbação visual homônima, uma parestesia unilateral, uma fraqueza unilateral e uma dificuldade na fala inclassificável ou uma afasia. Quando a aura dura mais do que 60 minutos e menos que 7 dias, ela é dita aura prolongada. Então, requer uma neuroimagem para descartar um infarto migranoso. Porque existe aí uma aura típica até 60 minutos, mas entre 60 minutos e 7 dias fica aquela coisa nebulosa. Pode ser uma aura prolongada ou um infarto migranoso, que vai definir a diferença aí, a neuroimagem, mas mais do que 7 dias de aura é igual a infarto migranoso. Migrânia com aura de tronco, eu só vou citar porque é uma contraindicação para o uso de sumatriptano. Então, uma migrânia com aura, em que consiste em pelo menos 2 dos seguintes sintomas totalmente reversível e nunca tem paresia. É um sintomas de tronco cerebral: desartria, vertigem, zumbido, hipoacusia, pelo menos 2. Diplopia, visuais ocorrendo simultaneamente nos campos temporais ou nasais dos 2 olhos, ataxia, diminuição do nível de consciência, parestesias bilaterais simultâneas. Então, como tratar esse tipo de migrânia de cefaleia primária que é tão comum na infância? Existem as recomendações gerais, que devem ser feitas sempre da primeira consulta, um tratamento medicamentoso abortivo, que é para cessar a dor quando ela está presente, o profilático, obviamente, para evitar que ela venha, e um tratamento psicoterápico, que a gente sabe que tem um grande ganho, principalmente quando concomitante, se necessário, ao tratamento profilático. Então, recomendações gerais: tem que ter o envolvimento dos pais, para essa criança ter uma rotina de hábitos.
horário para se alimentar, para brincar, para estudar, uma higiene do sono, evitar o jejum prolongado, ter uma hidratação adequada e tentar identificar os fatores que são desencadeantes. Isso tudo a gente consegue estabelecer se está sendo bem feito, identificar fator, definir características da dor através do diário da crise. Então, o diário é muito importante que o pai entenda a necessidade desse preenchimento, ensine seu filho a preencher também e faça isso em concomitância com um apoio familiar. Fatores desencadeantes são vários, mas tem que o diário da dor ajuda a definir se realmente ele é um fator desencadeante, o alimento, o jejum, o odor, perfume, tinta, gasolina, a privação ou excesso de sono, a exposição ao sol, emoções negativas ou positivas, provas escolares, excesso de atividade escolar, barulho excessivo, emoção positiva, por exemplo, uma festa próximo de uma festa de aniversário, isso é uma emoção positiva e que às vezes desencadeia dor. E alimentos são muitos. Se você for restringir todos os alimentos que podem ser fator desencadeante, essa criança vai preferir ter dor, porque a vida dela vai ser muito triste. Queijo tem tiramina, chocolate tem feniletilamina, cítricos tem aminas fenólicas, embutidos tem os nitritos, leites e derivados têm proteínas alergênicas, frituras os ácidos oleicos e linoleíticos, as comidas japonesas o glutamato monossódico, e assim por diante. Refrigerantes tem cafeína. Se você tirar tudo, essa criança, coitada, vai ficar desnutrida. Então, só tem uma recomendação global aí, um consenso de recomendação dietética. Interfira se essa dieta não é nutricional, aquela criança que só come fritura. Então, não é quantitativa ou qualitativamente adequada. Evitar sempre períodos de jejum prolongado. Alertar sobre os potenciais alimentos desencadeadores para o pai poder perceber isso num diário da dor. Orientar os pais a sempre anotar o alimento ingerido no dia que teve dor. Porque na suspeita que esse alimento realmente seja o causador, você pode fazer uma supressão dele, um período de 2 a 4 semanas sem alimentação, suspendendo, até que haja essa relação causal possa ser estabelecida ou afastada. Porque ele pode comer o alimento e ter a dor. Ele pode comer o alimento e não ter a dor. E não comer o alimento e ter a dor. Então, para a gente ter o fator causal, o diário da dor ajuda muito a gente definir o alimento que realmente precisa ser testado e retirado da dieta. O tratamento medicamentoso se divide, então, em dois, farmacológico, abortivo e profilático. O abortivo pela Academia Americana de Urologia, só para lembrar, porque às vezes a gente esquece, o nível A de evidência é aquele que você tem estabelecido efetivamente com um trabalho duplo cego classe 1 randomizado, que ele é efetivo ou estabelecido que ele não é efetivo e que pode causar efeitos colaterais e não deve ser usado. O nível B é provavelmente efetivo ou inefetivo, o nível C é possivelmente efetivo ou inefetivo, e o nível U é que falta análise de dados, e esses dados são conflitantes para chegar a uma conclusão. Então, esse guideline é para tratamento agudo da cefaleia da infância pela Academia Americana de Neurologia de 2019. Ele tem as seguintes recomendações. Ele foi feito através de um estudo de 2.482 abstracts, desses 16 artigos foram inclusos. Como critério de inclusão, 90% dos pacientes tinham que ter idade entre 0 e 18 anos, tinham que ter um diagnóstico firmado de migrânia pela International Headache Society, e o tratamento tinha que ser comparado com o placebo. Menos que 20 pacientes era um critério de exclusão. Ele fez essa revisão de 2015 a 2017 e foi publicado esse guideline em 2019. Então, eu deixei aqui as principais recomendações desse guideline para tratamento agudo da enxaqueca. Tratamentos para enxaqueca agudo têm maior probabilidade de ser eficazes quando usados no início do ataque da enxaqueca. Então, quando ela ainda é leve, isso é o nível B. Nível B também, os médicos devem prescrever ibuprofeno, solução oral 10 miligramas por quilo, com opção de tratamento inicial para reduzir a dor em crianças e adolescentes. Então, o anti-inflamatório não hormonal ibuprofeno deve ser a medicação de escolha. Naproxeno não foi estudado em criança, viu? Triptanos são menos comumente prescritos e o FDA ela libera para uso em migrânia acima de 12 anos. E aí pode ser o sumatriptano com naproxeno associado, tablete oral, 10 a 60, 30, 180, 85, 500 miligramas, as apresentações. O Zolmig, que é o zolmitriptano, que pode ser spray nasal de 5 miligramas. O Sumax, que é o sumatriptano, spray nasal de 20 miligramas. O risatriptano, tablete de dispersão oral de 5 a 10 miligramas. O almotriptano, tablete oral de 6,5 a 12,5, também com nível B de evidência.
ergóis e naproxeno oral sozinho, sem associação com sumatriptano, não foram estudados em crianças, então é um nível 1 de evidência, a gente não consegue definir aí se é bom ou se não é. Apesar que a gente usa, quando o ibuprofeno não é tão bom, a gente acaba entrando com naproxeno para abortivo aí, em crianças menores de 12 anos. Não prescrever triptano de jeito nenhum. Com histórias de doença vascular isquêmica, AITs, ou AVCs isquêmicos, distúrbio de via de condução, acessória para evitar morbimortalidade, agravando essas condições, é nível A de evidência. Adolescente cuja enxaqueca, incompletamente responsiva a um triptano, os médicos devem oferecer, primeiro, o ibuprofeno ou naproxeno associado ao triptano para aliviar a dor. Para crianças e adolescentes com enxaqueca que experimenta náusea ou vômito, os médicos devem oferecer tratamento antiemético adicional, porque os triptanos ou os anti-inflamatórios não hormonais não tratam, se é nível B de evidência, obviamente, o quadro emético. Então, precisa associar um antiemético aí, para tratar esse quadro de vômito. E aí, obviamente, se está vomitando muito, e se o pico é muito rápido de ascensão dessa dor, os intranasais são absorvidos mais rapidamente do que a forma oral e tem início mais rápido de ação. Adolescentes com enxaqueca com aura, que tomar triptano é seguro se tomar triptano durante uma aura típica, que ele tem sempre recorrente a mesma aura visual, com espectro de fortificação, não tem problema você dar o triptano, mas que o triptano vai ser mais eficaz quando começar a dor de cabeça, não no início da aura, mas no início da cefaleia. Foto e fonofobia foram responsivas ao spray nasal de zomitriptano e sumatriptano naproxeno. O FDA, triptanos são contraindicados quem tem história de aura hemiplégica e, como eu tinha dito antes, enxaqueca com aura de tronco cerebral. Então, aí é uma contraindicação absoluta pela FDA para usar triptano, pela chance de infarto migranoso. O tratamento profilático, então, quer diminuir a frequência e a severidade, saindo do tratamento agudo, fazendo tratamento agora para prevenir que essa dor venha, não tratar quando ela já chegou, para prevenir a severidade e a duração dos ataques agudos e melhorar essa resposta para não ter o abuso de analgésico, principalmente de anti-inflamatórios não hormonais que podem dar lesão renal. Então, se o número de crise é maior do que 4 por mês, estaria indicado para o tratamento preventivo. Ineficácia e contraindicação aí, com efeitos colaterais importantes do tratamento da fase aguda, para evitar ficar usando esse tratamento agudo, uso abusivo de medicação analgésica e circunstâncias especiais, como uma migrânia hemiplégica, um infarto migranoso prévio ou uma migrânia com aura de tronco. E aí vem um artigo que é um balde de água fria em cima dos neuropediatras quando a gente fala de tratamento preventivo profilático na infância. The Childhood and Adolescent Migraine Prevention, é o CHAMP, é um estudo que tentou fazer a caracterização dessas enxaquecas na infância e dizer se o tratamento profilático com topiramato, amitriptilina, comparado com o placebo, se ele era mais efetivo do que o placebo. Então, ele convocou 488 crianças, dessas 361 continuaram no estudo, as outras foram descartadas porque não tinham migrânia, ou porque não conseguiam completar ou ir até para fazer as revisões periódicas nos consultórios, no acompanhamento, porque não preenchiam critérios de uma migrânia que necessitaria de profilaxia, mais do que 4 vezes no mês. Então, desses 488, 361 completaram o estudo, ficaram até a segunda fase do estudo. Nessa primeira fase do estudo, eles pegaram esses pacientes, fizeram uma anamnese, viram que tinha um critério migranoso de migrânia fechado pela Internet Headache Society e caracterizaram essa migrânia dessa criança. Ensinaram eles tudo sobre como fazer o tratamento agudo, rotina de vida, passaram numa consulta, que explicaram a doença, como fazer um diário da dor, e fizeram um questionamento estruturado para caracterizar essa cefaleia na infância. Então, dessa primeira fase do estudo, que durou 28 dias, eles caracterizaram a migrânia na infância. E eles observaram que a migrânia sem aura é a mais comum. Eles observaram que a frequência dessa enxaqueca é mais ou menos 11 vezes no mês, de dor de cabeça, na verdade, 11 vezes no mês, que 6 vezes no mês tinha um padrão migranoso na média, que a fotofobia era um sintoma muito importante, mas que o vômito era muito pouco, só 18%, que o sintoma que ficava associado mais comumente clínico era uma fadiga em 66% dessas crianças. Então, eles fizeram uma caracterização da cefaleia.
E depois desses 28 dias, preenchendo esse critério do Diário da Dor, essas crianças voltavam e começavam a fazer o trial. E o que eles observaram é que o padrão da dor não mudou. Tipo, não teve uma melhora, porque existe um estudo prévio dos anos 70, 80, que achava que só passar no médico e fazer uma consulta com o médico, o pediatra, melhoraria o padrão da dor. Só explicar o tratamento agudo já melhoraria o padrão da dor. Não, não melhorou. E eles realmente foram randomizados, então, essas 361 crianças para fazer o trial com a amitriptilina, topiramato e placebo para migrânia. E o que esse estudo descobriu foi que os resultados do enxaqueca pediatra, uma alta resposta a placebo. 61% dessas crianças que receberam placebo tiveram uma redução de 50% ou mais na frequência da cefaleia. Então, fica muito difícil você tratar com medicações que têm efeitos colaterais. Seu efeito placebo na criança é altíssimo, 61%. Então, comparar com o placebo virou uma tortura para qualquer remédio, para qualquer tratamento farmacológico. Em adulto, o efeito placebo é de 22%. Então, tratar placebo melhora em 50% das vezes a cefaleia na infância, a redução da migrânia, da frequência da cefaleia na criança, no mês. Isso virou, então, um tormento. Quando tratar e quando não tratar, o que usar e o que não usar. E esse guideline aí de tratamento farmacológico preventivo na infância foi feito pela Academia Americana de Neurologia em 2019. Então, em crianças e adolescentes com migrânia, que foi a pergunta que o Champ deixou no mundo, tratamento farmacológico preventivo comparado ao placebo, reduz realmente a frequência da dor? É efetivo fazer um tratamento profilático? Então, eles fizeram um trial randomizado, que só eles fizeram uma revisão dos estudos duplos cegos randomizados, incluíam trials randomizados, uma revisão sistemática, que só focavam na prevenção. Crianças entre 3 e 18 anos, entre 2003 e 2017, e fizeram um update de um guideline que já havia. Tratamento farmacológico ou em associação terapia cognitivo-comportamental comparado com placebo. Então, o guideline que já havia de 2004, desses, 4 foram reinclusos, essas trials foram inclusos no novo guideline, que fez a revisão de 2003, 2015 incluiu mais 8, e de 2015, 2017 incluiu mais 3. Então, ao todo, 15 artigos, 15 revisões, 15 artigos foram incluídos aí nesse guideline. E aí o que se viu foi, que não é muito animador, que a amitriptilina só em combinação com a terapia cognitivo-comportamental tem nível A, que é de high confiança, para diminuir a frequência da migrânia e da dor de cabeça diária na infância. A amitriptilina sozinha já não é nível insuficiente de evidência, está no último quadradinho. E que o topiramato é provavelmente eficaz para diminuir a frequência da migrânia e das cefaleias, e que o propanolol é possivelmente eficaz, na dose de 20 a 40 miligramas 3 vezes ao dia. E a sinarizina também entrou aí como possivelmente, que é um bloqueador de canal de cálcio, porque Canadá e Estados Unidos têm muito pouca experiência com bloqueadores de canal de cálcio. E aí, possivelmente eficaz. A flunarizina tem um trabalho do cego, não é do cego randomizado, mas uma classe que era classe 2, caiu para classe 3 o trabalho, e que com 20 pacientes só. Então, ela está no nível ali que precisa de maiores estudos, com 5 miligramas dia, que é o que a gente mais usa no nosso ambulatório, caiu para uma classe que está insuficiente de dados para você definir se ela é ou não eficiente. Então, a amitriptilina sozinha não é eficiente, tinha que estar combinada com a terapia cognitivo-comportamental. O topiramato seria eficiente junto com a sinarizina, como provavelmente, e possivelmente o propanolol. Foi o que a Academia Americana de Neurologia conseguiu definir como placebo, comparando com placebo em nível de evidência nesse guideline. Então, as recomendações são: os médicos devem se envolver na tomada da decisão compartilhando com a família, se iniciar o tratamento profilático no mínimo 2 meses, para que haja um benefício. O único nível A é a amitriptilina combinada com terapia cognitivo-comportamental, em comparação com aqueles tratados com a amitriptilina e sozinha, né, que não tem um nível de evidência bom, e comparado com o placebo, ele teve 50% de redução na frequência da dor, que é a única que é nível A. O topiramato é provavelmente eficaz,
E o propanolol, nível B, e o propanolol é possivelmente eficaz, com redução de 50% da frequência da dor de cabeça. Nível C de evidência. Os bloqueadores de canal de cálcio. A flunarizina não está disponível nos Estados Unidos, só no Canadá, por isso é que tem um estudo com N pequenininho e não é tão estudada, e a flunarizina está disponível, não está nos Estados Unidos, mas está no Canadá. Então, na verdade, a flunarizina não está disponível, isso mesmo, não está disponível nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, são estudos pequenos, que a gente consegue aí fazer uma comparação, a flunarizina foi possivelmente eficaz, quando comparado ao placebo, tem uma redução de pelo menos 50% na frequência da dor, é um estudo classe 2, mas com N pequeno. Então, a gente tem que ampliar esse N, assim como a flunarizina, para saber se isso vai tender mais para lá ou mais para cá, e se realmente a gente vai definir como um nível de evidência para um uso. A flunarizina, infelizmente, a gente tem pouco uso lá fora, e aí a gente fica com esse N muito pequeno de estudo no estudo que era classe 2 e foi reclassificado para classe 3. Quando há comorbidade da migrânia e epilepsia, aí é fácil. A opção pelo topiramato é uma opção válida para tratamento de ambas as patologias. Esse é o JAMA, quando a gente tem muito estudo tentando definir a mesma coisa, porque realmente está difícil a gente tentar entender como funciona a profilaxia na infância. O JAMA fez uma revisão sistemática e uma meta-análise dessas revisões, em que ele comparava todas aqui do lado direito, se era eficaz em relação ao placebo, comparava todas as drogas, propanolol, valproato, topiramato, flunarizina, coenzima Q10, sinarizina, nimodipina, todas elas com placebo, para ver se tinha uma eficácia maior que o placebo. A única que era comparada com o propanolol e não com placebo foi a pregabalina. E do lado esquerdo foi comparado a segurança dessa droga com o placebo. E o que eles observaram, aqui o nível 0 de desvio padrão é o placebo, tudo para a direita, que é a meta-análise comparando com a eficácia, tudo para a direita seria eficaz, e aí a flunarizina entraria como eficaz, a pregabalina numa meta-análise entraria como eficaz, mas você vê que vai de menos 0,12 a 1,98, e o N é um estudo só, dos dois, a flunarizina e a pregabalina, com N muito pequeno, N21, pacientes para flunarizina, N46 para pregabalina. Então, a gente não sabe que estendendo esse N o que vai acontecer. O propanolol e o topiramato, aí sim, foi nível de evidência que seria melhor que o placebo. A sinarizina, com 2 estudos, com total de 87, também estaria ali como possivelmente eficaz, e o restante, uma eficácia muito, muito similar ao placebo, que não teria uma diferença estatisticamente significativa. E, obviamente, a segurança é boa em algumas drogas, como o propanolol, mas todas elas têm efeitos colaterais e são piores do que o placebo. Então, sempre vai ficar essa dúvida, né? O como tratar com profilaxia, quando essa cefaleia na infância tem um efeito placebo tão alto, necessita de mais estudos, de uma investigação maior, e é difícil você fazer um estudo que bota placebo comparado com sem uso de nada. É difícil fazer um estudo randomizado assim. Então, com 66% de 61% de efeito placebo, é um efeito muito alto. Fatores que ajudam nessa cronificação e na dificuldade desse tratamento. Estressores psicossociais, o abuso de analgésico e transtornos psiquiátricos associados. Então, a gente tem que sempre olhar para essa parte emocional da criança, e as terapias comportamentais, como um todo, tem sido muito benéfica, associada ao tratamento profilático para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e os indicadores de prognóstico de cronificação. A terapia cognitivo-comportamental é uma nível A de evidência que funciona realmente, principalmente se associada à amitriptilina, pela Academia Americana de Neurologia, que são sessões estruturadas para tentar reverter pensamentos disfuncionais. Enfatiza o aspecto educativo sobre a doença. E aí, o que ela tenta ensinar é uma coisa aprendível, que é o coping, que o coping é uma palavra em inglês, mas significa saber lidar com estresse e capacidade de enfrentar, minimizando as consequências negativas. Então, crianças com situação de estresse, presença de agentes estressores, excesso de atividade, cobrança, comparações pessoais, o importante é que ele não vai poder viver numa bolha. Ele vai ter que tentar resolver essas situações de estresse, e o coping é esse recurso interno que você usa para resolver os problemas do dia a dia, com criatividade, com mais paciência, com mais confiança, e
a terapia cognitivo-comportamental trabalha adquirir o coping, e é uma habilidade aprendível e treinável, o que é muito importante e bom para a criança com uma cefaleia, uma migrânia ou uma cefaleia crônica. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigada pela atenção.